Qual o problema do clericalismo? Juízes capítulo 9. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Tem uma passagem muito bonita lá em Juízes 9. Juízes 9 diz assim: Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Então ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Esse aqui é um exemplo de um homem empoderado, né? Quando você solta as rédeas e reveste uma pessoa de poder, e essa pessoa não tem um coração para Deus, acontece isso. Ele vai matar seus irmãos, porque daí ele não quer competição, aqui literalmente matando seus irmãos, mas dentro de uma congregação ou de uma assembleia de irmãos, se você eleger um para ser o chefe de todos, o pai de todos, o furabolo, o que faz tudo ali, ele vai acabar matando os seus irmãos também, não literalmente, mas oprimindo e suprimindo o ministério deles também, porque ele quer brilhar, né, como diz aquela parábola, né, aquela fábula, que um dia o vagalume, o pirilampo, se encontrou com a cobra, e a cobra o encurralou, né, num canto lá de uma parede. Aí o pirilampo, o vagalume, falou para a cobra: Dona Cobra, eu respeito muito a senhora, mas por que a senhora vai me comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu não sou o seu prato predileto. Por que a senhora quer me comer? Aí a cobra respondeu: porque você brilha. Porque você brilha. Então, alguém que quer um lugar de destaque, ele sempre vai querer oprimir, matar seus irmãos, tirar qualquer um que possa ser uma competição, uma concorrência para ele. Quando o Senhor Jesus, acho que em mais de uma ocasião também, nós encontramos os discípulos discutindo qual deles era o maior. Qual deles era o maior? E isso em contextos, né? Tem um contexto, me parece que quando o Senhor desce do monte da transfiguração, e eles estão discutindo isso. E esses que não tinham nem conseguido libertar um jovem endemoniado, agora estão discutindo para ver qual deles seria o maior. E o Senhor precisa colocar uma criança no meio deles, e quem quiser se exaltar será rebaixado, de fato. Deixar muito claro para eles que não tinha lugar aquilo. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, Samuel era o profeta que fazia o meio de campo com Deus, mas ele não era o rei. Ele recebia as ordens de Deus, porque Israel até ali era um povo, uma teocracia, né? Todas as ordens, os decretos vinham diretamente de Deus através dos profetas. Sempre foi assim, né? Desde o começo, os profetas traziam o que devia ser feito com o povo. Mas aí o povo falou assim: faze-nos um rei, reclamaram para Samuel, falou assim: faze-nos um rei como tem as outras nações. Porque as outras nações têm rei e nós não temos rei. Poxa, vocês têm o Senhor, vocês têm uma linha direta, banda larga com Deus, recebendo de Deus através dos profetas, né? O que Deus quer para esse povo. Não, mas nós queremos um rei. Aí ele avisa que quando eles tivessem um rei, o rei ia tomar as filhas deles, o rei ia pegar o melhor da produção deles, dos campos, do gado, o rei ia fazer tudo isso, eles iam ter que sustentar o rei. O rei ia ser sustentado por eles, só para ser rei. E até ali eles não precisavam de rei. Então Deus dá um homem
segundo o coração dos homens, segundo o coração do povo. Qual era o homem? O mais alto entre o povo, que se destacava, que era Saul. E deu Saul para o povo, e o povo teve que engolir Saul, né? Porque Saul era um homem totalmente avesso às coisas de Deus. Saul não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Aí Deus vai então, o Senhor vai depois se levantar Davi, que era um rei segundo o coração de Deus, mas ainda mantendo o desejo que eles queriam de um rei. Então está aqui, agora eu vou dar Davi, que era o menor da família dele. Era o mais desprezado da família. Não tinha qualificação nenhuma para ser o rei, porque ele ia ser um rei segundo o coração de Deus. Claro que ele falhou inúmeras vezes, miseravelmente ele falhou. Mas em outros pontos ele era uma figura de Cristo. Então, quando nós queremos eleger um rei, eleger um líder, como tem as denominações, como é que funciona nas denominações? Ou vem um pastor mandado pela sede, esse aqui vai ser o pastor de vocês, aguentem, aguentem ele, né? Ou então, cada igreja local é que elege o seu pastor. Como é que eles fazem isso? Eles convidam lá 3, 4 pastores profissionais, né, para irem fazer uma pregação. Aí depois da pregação, os membros daquela denominação fazem uma eleição, um voto, né, põem na caixinha lá o voto, qual pastor que eles acharam melhor. Aí o que deu mais votos ganha a eleição. Aí ele é contratado, aí discute-se salário, benefícios, se vai ter casa pastoral, se não vai ter casa pastoral. É tudo feito assim, porque eles querem um pastor. Eles querem um homem sobre eles. Nas coisas de Deus, a Assembleia tem os anciãos. Não mais eleitos como era no tempo dos apóstolos, porque ninguém tem poder para eleger os anciãos. Mas são reconhecidos pelo seu trabalho. Os irmãos olham para esses que são zeladores do rebanho e falam, aquele irmão ali, puxa, ele tem um tremendo cuidado, né, com as pessoas, com a doutrina, para não deixar entrar... Mas nunca é um só. Nunca é um só. Sempre são mais. Sempre anciãos, presbíteros ou pastores, não como dom, mas como ancião, né? Ou bispos. Nós sempre vemos, eles são sinônimos. É a mesma coisa. Mas eles são vistos sempre no plural, nunca no singular. Não é? No singular é só dito quais as qualidades que devia ter. O bispo deve ser casado com uma só mulher, uma só esposa e tal. Mas tem essa passagem aqui, que nós lemos lá do Antigo Testamento, é interessante porque eles ajuntaram lá para eleger, para constituir Abimeleque rei. E aí, quando Jotão foi o único que sobrou aqui, vivo, né, que escapou da morte, porque foi escondido, ele diz no versículo 7, Juízes 9, dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens, ou meu azeite, né, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então a oliveira recusou o convite. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores, ficar acima das árvores? Ela recusou o convite também. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, né, o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Também recusou. A videira também recusou. Ela não ia abrir a mão ela já estava fazendo um bom trabalho, né, produzindo vinho, a outra figueira produzindo figos, a outra oliveira produzindo azeite. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não,
saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. E agora ele vai criticar aqui, esse profeta, o fato do que eles fizeram, né? Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei a Abimeleque, se bem fizestes para com Jerubaal e com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento de suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizesse reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. E aí ele vai continuar aqui, pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, ele está falando de maneira sarcástica, né? Alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco, mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e da casa de Milo que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi para Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. E Abimeleque vai dominar então 3 anos sobre Israel. Mas o ponto aqui é o seguinte, isso aqui, vamos pensar isso aqui como uma parábola para a igreja, né? Nós sabemos que no Antigo Testamento nós não temos a igreja, mas nós temos ensinamentos e princípios de Deus que podem ser aplicados. Então imagina aqui, foram uma vez, pega o versículo 8 e lê assim, foram uma vez os cristãos de uma assembleia reunida ao nome do Senhor para ungir para si um pastor. E disseram ao fulano, reinas tu sobre nós. Aí esse fulano lhes disse, deixaria eu o meu trabalho, que é guiado pelo Espírito Santo, pelo azeite do Espírito Santo de Deus, para ficar sobre vocês, para dominar sobre vocês, para ser líder, pastor de vocês? Então vão os irmãos e falam com o Cicrano, vem, seja pastor sobre nós. Porém o Cicrano lhes diz, deixaria eu o meu dom, que é de curar, de pastorear na prática, né? de curar os enfermos, as almas enfermas, as almas desesperadas, para ir ficar acima de todos vocês? Então disseram os irmãos daquela assembleia a o Beltrano, vem tu e seja pastor sobre nós. Porém, aí a videira, né, ou esse Beltrano, lhes disse, deixaria eu o meu dom de alegrar os irmãos, de manter sempre um clima de alegria e de paz entre os irmãos, de apaziguar os irmãos, para ficar sobre vós, sobre vocês? Percebe? Então, quando se faz isso, quando se tenta eleger um homem, você vai ter um que vai privar a Assembleia do seu dom, o que a oliveira aqui não queria fazer, né? Porque ela tem um azeite. O azeite é a figura do Espírito Santo. Então tem irmãos que realmente são muito usados pelo Espírito Santo de Deus. No trabalho que eles fazem, são muito usados pelo Espírito Santo de Deus, no trabalho que eles fazem, ou de evangelização, ou de pastoreio, ou de ensino da palavra. E se você tira eles dessa posição e coloca como pastor principal lá, os irmãos são privados disso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.